Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos iniciar então o processo de germinação de sementes. No vídeo anterior a gente conheceu um pouquinho de estrutura de semente, toda a sua diversidade de estrutura e função, e agora a gente vai iniciar o processo de germinação. A gente vai pôr essa semente aqui para germinar. Tá? Germinação é nada mais do que a protusão de uma das partes do embrião para fora da semente. Tá? Então a gente considera uma semente germinada aquela semente em que você vê a protusão, a saída de uma das partes do embrião para fora da semente. Tá? Geralmente, essa germinação, essa protusão de uma das partes do embrião vai se dar pela radícula, como a gente falou na aula passada. Então, geralmente, a primeira coisinha que vai sair da semente é a radícula. Tá? Às vezes sai cotilédone, às vezes sai outra parte do embrião que não radícula, mas geralmente vai ser a radícula. Tá? Processo de germinação, a gente vai ver a embebição da semente, o aumento de atividade respiratória e metabólica dessa semente e o crescimento do embrião. Tá? Então, esse daqui é basicamente o que a gente vai tratar no vídeo de hoje. Como é que a gente faz esse processo de germinação acontecer. E no final desse processo todo, a gente vai ter, então, essa protusão de uma das partes do embrião. Tá? Então, a gente considera uma semente germinada a semente que tem uma das partezinhas do embrião para fora dela. Uma das partezinhas do embrião saiu daquela semente. A gente considera aquela semente germinada. Mas entendam que essa protusão é o final do processo de germinação. Tá? Então, quando você tiver embebição, aumento de atividade metabólica e crescimento do embrião, quando tudo isso acontecer, aí sim você protunde uma das partes para fora da semente. Tá? Quando estivermos tratando de germinação de semente, atenção para duas regras fundamentais. Primeira regra, o processo de germinação é irreversível, ou seja, se você colocou uma semente para germinar, você não pode virar e falar assim, eita, não era para ter feito isso hoje, quer saber? Vou tirar essa semente daqui, vou guardar ela de novo ali na geladeira e eu volto a fazer essa germinação só depois de amanhã. Não tem como, você vai matar a tua semente se você fizer isso. Tá? Uma vez que você iniciou o processo de germinação, você vai ter que ir com ele até o final, ou tu mata a semente. Então, o processo de germinação ele é irreversível. Segundo, isso aqui é pergunta maravilhosa para aparecer em prova. Ó. Quais são as coisas que a semente precisa para germinar? Todas as sementes vão precisar dessas três coisas aqui para germinar. Água, oxigênio e temperatura adequada. Tá? Então, toda semente precisa de três coisas para germinar. Água, oxigênio, temperatura adequada. Sempre que eu mostro esse slide, alguém levantava a mão nas aulas presenciais e falava assim, mas e luz? Semente precisa de luz para germinar? Algumas sim, algumas não. Tá? A gente vai ter sementes que nós chamamos de fotoblásticas positivas, que são aquelas sementes que só germinam na presença de luz. Então, uma semente fotoblástica positiva, ela só vai germinar se tiver luz batendo nela. Tá? Algumas variedades de alface são fotoblásticas positivas, elas só germinam se tiver luz. Temos as sementes fotoblásticas positivas, nós temos também as fotoblásticas negativas. O que é uma semente fotoblástica negativa? O contrário dessa daqui. A semente fotoblástica negativa só germina na ausência de luz. Então, por uma semente de abóbora, por exemplo, que é fotoblástica negativa germinar, você precisa cobrir ela com solo e não deixar nada de luz chegar naquela semente. Tá? Então, a gente tem essa diferença entre uma fotoblástica positiva que só germina na presença de luz e uma fotoblástica negativa que só germina na ausência de luz. Está sobrando um espaço aqui no slide. Para que é esse espaço? Por uma semente que independe de luz para germinar, uma fotoblástica neutra ou uma afotoblástica. Tá? Essas sementes elas não estão nem aí se tiver luz ou não. Para elas, aquele fator ambiental não é importante para a germinação. Tá? Então, a gente volta sempre para aquelas três coisinhas. Todas as sementes precisam de água, oxigênio e temperatura adequada. Algumas espécies vão precisar de algumas coisas a mais do que isso. Mas todas vão precisar sempre disso daqui. Água, oxigênio e temperatura adequada. Tá? E aí eu coloco a minha regra básica aqui para a gente matar uma semente. Que geralmente a primeira coisa que a gente faz sem querer, quando a gente está germinando uma semente e acaba matando ela. Tá? É você iniciar a germinação de uma semente e esquecer de dar água para aquela semente. Então, você pôs a semente para germinar naquele solo úmido, foi embora, esqueceu de dar água para aquela semente. Tá? Aí aquela semente, eventualmente, ela até inicia o processo de germinação, porque o solo está úmido,
mas aí depois ele tenta procurar água para absorver aquela água e fazer o embrião prosperar, e não consegue, não tem água ali, e você eventualmente matou a semente. Por quê? Porque você vai interromper o processo de germinação. E o processo de germinação ele é irreversível. Então, na casa de vocês, quando vocês estiverem germinando as sementinhas de vocês, a coisa mais importante para prestar atenção são essas três aqui, ó. A água, oxigênio e temperatura adequada. Tá? E, óbvio, o mais difícil da gente controlar aqui é a água. Sempre colocando água nas nossas sementes. Tá bom? O processo de germinação, ele pode ser dividido em 3 fases. E a gente está vendo essas 3 fases nesse gráfico aqui. Esse gráfico nós temos o ganho de peso da semente, em porcentagem, e o tempo em horas. Tá? Claro que isso aqui é um gráfico para uma semente fictícia. Tá? Para a semente de milho que você tem na tua casa, esse ganho de peso pode ter uma escala diferente aqui, e essa hora pode ter uma escala diferente aqui também. Tá? Vamos ver as 3 fases acontecendo aqui. Ó. Tá? Então, uma fase de ganho de peso, uma fase onde nós não temos ganho de peso e uma fase de ganho de peso novamente. Fase 1, fase 2, fase 3. Vamos olhar para cada uma dessas fases? Vamos lá. Fase 1. O que a gente vai ter na fase 1 do processo de germinação? Você deu tudo que a tua semente precisa para germinar. A água, o oxigênio, a temperatura adequada. E se ela precisar de mais alguma coisa, essa mais alguma coisa. Tá? Olha lá, ó. Estamos vendo aqui, ó, sementes de ervilha passando pela fase 1. A fase 1 ela é caracterizada por ganho de peso fresco devido à rápida absorção de água. Então, o que está acontecendo com a semente aqui? Ela está enchendo de água. E esse encher de água a gente chama de imbebição. Tá? É como se você estivesse colocando uma esponja dentro da água. A esponja não puxa a água. É a mesma coisa com a semente aqui. A semente dentro da água, ela puxa aquela água para dentro dela e ela ganha peso fresco por causa dessa absorção de água. Tá? Isso aqui, pessoal, acontece tanto em sementes vivas quanto em sementes mortas. Tá? Se você pegar uma semente de ervilha morta e colocar ela na água, ela vai embeber, ela passa também pela fase 1. Tá? Então, atenção aqui para esse ponto importante. A imbebição, a passagem pela fase 1, não é uma indicação de que a tua semente está viva. Tá? Sementes mortas também embebem, também ficam grandonas em termos de tamanho, comparado com a semente antes da imbebição. Tá? Isso não é, então, essa imbebição não é uma indicação para você de que a semente está viva. Sementes mortas passam também pela fase 1. Tá? Então, a fase 1 é caracterizada por ganho de peso fresco devido à rápida absorção de água na semente. Imbebição é a palavra-chave aqui na fase 1. Acabou a fase 1. A semente encheu de água, acabou a fase 1. Vamos para a fase 2. O que a gente vê na fase 2? Na fase 2 a gente tem uma fase de platô. Não tem ganho de peso. A massa da semente se mantém a mesma. Tá? Só que a gente ativou o metabolismo da semente aqui. Tá? Olha o que acontece. A gente tem síntese de proteínas, a gente tem ativação de enzimas envolvidas com divisão celular, a gente tem atividade respiratória acontecendo, consumo de endospermas, reservas energéticas estão sendo consumidas, e óbvio, isso tudo não vai acontecer em semente morta. Temos aqui uma diferenciação agora da fase 1 para a fase 2. A fase 2 é uma fase que não há ganho de peso, mas há ativação de metabolismo da semente e, óbvio, isso não acontecendo em sementes mortas. Tá? A fase 1, toda semente, independente dela estar viva ou não, ela vai passar. A fase 2 vai passar somente sementes vivas. Tá? E aqui, então, a gente pode agora elaborar um teste para ver se a sua semente está viva ou não, nessa fase 2. Já que na fase 2 a gente tem uma diferenciação de semente viva para semente morta. Tá? Esse teste que eu estou mostrando para vocês aqui, ele é amplamente utilizado na fisiologia vegetal. É um teste extremamente fácil de fazer. Tá? E a gente usa bastante aí para quando a gente está tratando de viabilidade de sementes. É o que a gente chama de teste do tetrazóleo. O que é o tetrazóleo? O tetrazóleo é essa molécula que vocês estão vendo aqui. Tá? E o tetrazóleo ele reage na presença de desidrogenases, enzimas que estão presentes somente em tecidos vivos.
Tecidos vivos vão reagir com o tetrazóleo e converter o tetrazóleo em formazan. Não precisa memorizar esses nomes aqui, não. Tá? O tetrazóleo ele tem uma cor branca e quando ele é reagido com a desidrogenase, convertido a formazan, ele passa uma coloração avermelhada. E aqui a gente pode, então, elaborar o teste. A gente pode ver como esse teste vai funcionar. Ó. Você pega um pouquinho de sementes, inicia o processo de germinação nessas sementes. Tá? Tratou essas sementes com tetrazóleo. Essas sementes já passaram pela fase 1, tá? Você já embebeu elas, já tratou elas com água, com oxigênio, com temperatura adequada também. Então, você vai embeber essas sementes, tratar elas com tetrazóleo. Sementes que estão vivas vão conseguir converter o tetrazóleo a formazan. E aí, o que acontece? A semente começa a ganhar uma tonalidade avermelhada por causa da coloração da formazan. Tá? Então, quando você faz o teste do tetrazóleo, você consegue ver se aquelas sementes estão vivas porque elas convertem a uma coloração avermelhada. Olha aqui, ó, essa figurinha. Sementes 100% viáveis, porque elas estão vivas, né? 100%, ó, todas elas vermelhinhas. Aqui a gente está vendo algumas vivas e algumas mortas, e aqui 100% de sementes mortas. Elas não conseguiram converter o tetrazóleo a formazan. Tá? Até fiz uma brincadeira aqui, ó. Isso aqui é uma saca de sementes de feijão mágico que você quer saber se elas estão viáveis ou não. Você tratou elas com tetrazóleo, com o experimento do tetrazóleo, com sal de tetrazóleo. Se forem convertidas, se elas estiverem vivas, elas vão converter o tetrazóleo a formazan, vão ficar vermelhinhas. Se não, elas ficam branquinhas, mostrando que elas estão mortas. Tudo bem? Então, essa é uma maneira que a gente tem para testar se as sementes estão vivas ou não, se elas estão viáveis ou não. Um teste que a gente faz aqui na fase 2 do processo de germinação. Tá? Então, ó, fase 1, ganho de peso por embebição. Fase 2, não há ganho de peso, platô no ganho de peso, mas a gente tem a ativação do metabolismo da semente. E aí a gente vai para a fase 3, onde a gente vai ver ganho de peso novamente. Esse ganho de peso se dá agora por um embrião que já está se dividindo, está absorvendo mais água do meio externo e está crescendo. Esse embrião está crescendo, 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 crescendo na fase 3. Eventualmente, ele fica grande demais para ficar dentro da semente, e o que ele faz? Ele se põe para fora da semente. Tá? Então, ó, a fase 3 é caracterizada por mais absorção de água, aumento na taxa de divisão do celular do embrião. Esse embrião aumenta e é forçado para fora da semente. Terminou o processo de germinação, então, com o embrião protundindo para fora da semente. Olha que bonitinho a radículazinha saindo aqui dessa semente. Tá? Então, a gente está aqui ó, no último passo do processo de germinação, que é justamente a protusão de uma das partes do embrião para fora da semente. Terminamos o processo de germinação com isso. Tá? Quando a gente protunde para fora uma das partes do embrião protunde para fora da semente, a gente terminou o processo de germinação. Você deu tudo para a tua semente. Se ela não germinou, ou se ela germinou, desculpe, a gente diz que a tua semente estava quiescente. Então, você deu água, oxigênio e temperatura adequada para a tua semente. Se depois disso ela germinou, a gente diz que a tua semente estava em estágio quiescente. Ou seja, era só você reidratar ela, dar temperatura adequada e oxigênio que você iniciava o processo de germinação. E se ela não germinou? Você deu tudo isso daqui e ela não germinou. Se ela não germinou, talvez ela não esteja viável. Tá? Você pode ir lá fazer o teste de tetrazóleo. Se ele não passar pelo teste de tetrazóleo, vai indicar para você de que aquela semente estava morta. Tá? Ou, eventualmente, ela foi uma semente abortada. Tá? Mas e se você deu tudo isso daqui, fez o teste de tetrazóleo, e o teste de tetrazóleo diz para você que aquela semente está viva, ela está viável. Por que ela não germinou? Pode ser que a tua semente esteja dormente. Tá? E a gente vai falar sobre dormência no nosso próximo vídeo. A gente vai encerrar o nosso tópico de germinação falando sobre dormência no nosso próximo vídeo. Tudo bem? Eu vejo vocês lá. Tchau, tchau.